Olá, seguidores do canal, bem-vindos ao Dutra Chess. Vamos começar uma série hoje de análise de partidas da grande jogadora Judith Polgar. Ela é a jogadora mais agressiva do xadrez. Isso mesmo. Mas quem foi Judith Polgar? É considerada a jogadora de xadrez mais forte da história. Ela venceu uma lista impressionante de grandes GMs e campeões mundiais ao longo de sua carreira. Isso tanto em partidas clássicas, pensadas, quanto partidas rápidas. Ela é a única mulher a ter derrotado o número 1 do mundo em exercício e superou 11 campeões mundiais atuais ou ex-campeões. Sabe quais foram os principais GMs mundiais que ela venceu? É bom conferir a lista. Garry Kasparov, considerado o jogador mais forte da história. A vitória mais ícone foi em 2002, em uma partida rápida. Venceu também o Magnus Carlsen. Quem é Magnus Carlsen? O número 1 do mundo. É isso mesmo, número 1 do mundo, que manteve-se no topo do xadrez por muitos anos, defendendo seu título, até que não teve com quem disputar assim. Ele disse: olha, eu não quero mais disputar o título. Aí deixou à mercê da FIDE. Então outros dois disputaram lá e o Ding Liren venceu. Mas ele foi o único que colocou o título à disposição, porque os adversários que apareciam, ele sairia derrotando a todos. Ela venceu também Anatoly Karpov, em confronto no xadrez clássico e rápido. Venceu Vladimir Kramnik, teve uma longa rivalidade com Topalov, vencendo várias vezes, incluindo no torneio Ascent em 2006. Venceu Anand. Quem foi Anand? Ex-campeão mundial, tricampeão mundial. Boris Spassky, também ela venceu em uma partida de exibição. Venceu Smilov, venceu Ponomaryov, venceu Khalifman, todos grandes mestres renomados. Outros GMs derrotados por ela foi David Navara, Ivan Shuk, Gata Kansky, Alexei Shirov, Nigel Short. Falar em Nigel Short, tem até uma historinha dele por aí. Uma vez ele chegou a afirmar que as mulheres têm uma mente inferior para calcular e não são tão boas quanto os homens para jogar xadrez. Então, ao se confrontar com a Judith Polgar, ela o venceu, o derrotou. Cala a boca, Nigel Short, não fale mal das mulheres. Ou seja, não digas que as mulheres não têm capacidade. Então, a Judith foi a primeira mulher a alcançar um ranking acima de 2.700. Esse é o rate dela, acima de 2.700. E quebrou o recorde de Bob Fish, ao se tornar a mais jovem grande mestre aos 15 anos e 4 meses. E hoje nós vamos analisar uma partida dela. Ela jogando a Ruy Lopes e fazendo bonito. Ela jogou contra o GM Paul van der Stegen. Ela jogou a abertura, a Ruy Lopes, e ele fez a defesa Keres. Nessa partida, a Judith dá uma aula de espaço no tabuleiro. Ela mostra como espremer um GM na Ruy Lopes. Aliás, poderíamos até deixar como título da partida: Como espremer um GM na Ruy Lopes. A Judith mostrou como espremer um GM na Ruy Lopes. Então foi um Ruy Lopes fechada. O adversário jogou a defesa Keres, mas não resistiu, não suportou a pressão, não suportou o ataque. As táticas que a Judith praticou, colocou em prática, a fez vencer o jogo.
Então a partida teve seu início com E4, foi o primeiro lance dela, e ele respondeu com E5. Aí tentando manter o controle do centro, nada de surpresa ainda, mas vai ter surpresas no tabuleiro. Vamos acompanhar a partida. Ela desenvolve cavalo, jogando F3, e ele cavalo C6 para controlar o centro. Esse é um desenvolvimento natural. E lá vem o lance clássico da abertura. Bispo, B5, abertura, Ruy Lopes. O oponente joga A6, ameaçando o bispo, e ela puxa seu bispo para A4, deixa ali bem quietinho. A assinatura da Ruy Lopes. O bispo já começa a incomodar a estrutura preta. Então, veio o cavalo F6, tentando ali preparar o roque, desenvolvendo as peças da ala do rei, e as pretas escolhem uma solidez. Vamos jogar de forma sólida. Nada de aventura cedo. Então a Judite faz o roque, aí no quinto lance, e o adversário não quer capturar o peão que está de graça, de jeito e maneira. Pretende jogar bispo E7, desenvolver a peça e também preparar seu roque. Então Judite Polgar agora defende o peão, jogando torre E1. Torre controla a coluna, além de defender o peão. E também está preparando aí um D4. Então vem um B5 antes. Opa! Judite, como tu vai suportar esse ataque aí na ala da dama? E o bispo que está ameaçado tem que fugir. E para uma casinha, ó, B3. Ô bispo, vamos fazer uma pergunta a ele aí agora? O que é que estás fazendo aí nessa casinha de B3? Se o bispo falasse, no momento ele está só olhando, mirando, ele diria, olha, eu estou aqui me lambendo para comer um fígado frito. Olha, ponto fraco, F7. Fígado frito do rei. Bispo B3. Então vem um D6. Estrutura espanhola clássica. As pretas fecham o centro e Judite Polgar agradece. Então ela joga C3, preparando o D4, e o oponente faz o roque. Agora sim o rei está protegido, pode partir para o ataque, pode fazer aventuras. E esse C3 de Judite foi o último preparo antes do golpe central, que ela quer fazer o golpe central, ó, um D4. As brancas jogam, após o roque, aquele lance que é profilaxia pura. Sabe o que é profilaxia? É um termo no xadrez utilizado que você antecipa ou prevê a jogada do adversário. Então tem aqui um G4 que está livre para pousar o cavalo, para pousar um bispo, e vem o lance profilaxo de Judite Polgar, H3, como quem diz, G4 não, em G4 quem manda sou eu, olha aqui, entra aqui, eu capturo. Então o oponente da Judite, jogador de pretas, joga cavalo D7. 1, 2, 3, voltando as peças, restringindo o jogo. Mas o que é que ele pretende com isso? Talvez jogar um cavalo C5 para ameaçar o bispo, porque não pode sair agora, porque se sair fica em xeque. Ou então, primeiro jogar rei H1 para rei H8, para depois avançar F5. Talvez esse seja o plano ao jogar cavalo D7. E cavalo D7 é o plano típico da defesa Keres. O cavalo vai girar, gira, mas perde tempo. Então, estamos aí no meio jogo, a Judite conquistando espaço,
Casas fracas das pretas e a pressão continua. E a partida continuou seu desenvolvimento como ela já havia preparado, né? D4. Desestabilizar o centro. Nesse momento, o centro explode, mas no momento certo. E não, quero não, captura não. Bispo F6, quer manter pressão. Só que tem um problema, o bispo ficou ativo, mas ao ficar ativo, cria dependência. Se mexer, cai. Então, ela manda um A4, tá tudo tranquilo. Se vier, tem peão. Se vier, tem cavalo. Se vier, tem dama. Então, tudo tranquilo. A4, vamos mexer na ala da dama. Atacar a ala da dama. Essa foi a primeira decisão estratégica forte da Judith Polgar. Quer abrir a ala da dama. Então o oponente joga rei, aliás, torre, B8, defendendo tudo. Não tem problema. A captura. Isso. A captura B, tranquilo. E a estrutura das pretas começam a ficar assim, deformada, né? Porque peão ainda está atrasado e esse peão em B, ele vira um alvo de ataque. A casa C6, a do cavalo, fica fraca, ninguém está defendendo. A coluna aberta, então aí ela mantém um domínio melhor do que o oponente. Então vem o D5, ao jogar a torre, ela joga logo um D5. D5 espaço é poder. No tabuleiro de xadrez é assim, se você puder conquistar espaço, vá conquistando, porque espaço é poder. O cavalo de C6 perde futuro. Essas casas C6, a casa E6 e a casa F5, elas ficam sensíveis, se tornam assim sensíveis a ataques, né, fracas, e ele joga, como está ameaçado, o cavalo E7, e as peças como estão recuando aos poucos, recuando. O bispo aqui, logo, acredito que vai ser capturado para eliminar um defensor do rei. A coordenação está perfeita da Judith. E agora ela joga cavalo BD2. Vamos levar mais uma peça para a ala do rei. Talvez a intenção seja cavalo F1 e cavalo G3. Cavalo BD2. Quando eu falo cavalo BD2, é porque o cavalo de F também poderia vir para D2. Então, peças para o centro, coordenação antes do ataque. Tem que deixar as peças bem coordenadas antes do ataque. Olha lá para onde vem o oponente. Opa, cavalo G6. Vai querer fazer trocas? Não sei. Pretas apontam aí para F4. Jogar um F4. Ou então jogar um H4. Cavalo em G6 tem esse objetivo. Parece ativo, mas é tarde. O plano da branca. O plano branco claramente definido. Judith Polgar definiu seu plano e jogou cavalo F1. 1, 2, 3. Essa é uma manobra típica de GM. Olha que menina. Essa menina tem muito futuro. Aliás, ela é futuro no xadrez. Se preparem e se cuidem os GMs. E desde já eu já vou deixar um aviso aqui para o público feminino. Vocês que são adeptas, as meninas, que são as mulheres que são adeptas do xadrez, se espelhem na Judith Polgar. Tenha ela como exemplo. Busque partidas dela, porque tem futuro. Você aprende a jogar qualquer tipo de abertura. Ela derrotou vários GMs, como nós mencionamos. Então o cavalo vai para
F1, depois pode ir para G3, o outro para H2. Esse é o plano da Judite, certo? Quando ela joga cavalo F1, lá vem o oponente, as pretas, 1, 2, 3, diz assim, vamos trocar os cavalos, né? Se ela trocar, se ela capturar, lógico, vai ficar na vantagem aí, atacando esse ponto, depois vem a dama ou o outro cavalo, mas ela fala assim, olha, não está na hora de trocar meu cavalo, então pega seu cavalo de F1 e joga para H2. H2. Se capturar, ela coloca outro no mesmo lugar. Essa é a importância na partida de xadrez. O adversário ameaça uma peça sua, só capture se você tiver vantagem. Se não tiver, prepare uma peça para ficar no lugar daquela que ele pretende capturar. Cavalo H2. Pode latir, mas não morde, viu? Tenha calma, vamos devagar. Então, o adversário, o oponente captura, cavalo F3. Obviamente que ela não vai capturar de dama nem de peão, mas ela joga cavalo também captura F3. Cavalo mantém no lugar, o cavalo é um defensor do rei. Fica aqui, tá tudo igual, peão e cavalo para cada lado. Troca que ajuda as brancas, menos defensores do rei preto. Saiu o cavalo, mas o cavalo branco ficou como defensor do rei branco. Então vem o cavalo C5. Agora sim, olha, ameaçando o bispo. E aí, vai manter? Vai tirar? Cavalo tenta achar jogo, mas Judite responde com precisão. Bispo C2. Bispo C2 já está apontando para F7. Aliás, H7. É isso que o bispo está fazendo. Em C2, mirando para H7. Isso é sirene de ataque ligada. Olha a sirene ligada, cuidado que eu chego lá. Então vem um C6, vamos tirar aqui o centro, desestruturar o centro das brancas. Capturar, captura, fica 2 peões unidos. E Judite Polgar analisa, quando vê essa tentativa tardia de contra-jogo central, ela diz, não, a tática vai começar agora. Tática mais criação de casas fracas. Atacou meu peão? Muito bem. Tome um B4. B4 ameaça o cavalo. Ameaçou o peão, ameaça o cavalo. Esse é outro detalhe importante quando nós estamos jogando xadrez. Quando o adversário ataca uma pecinha nossa, um peão, e se nós pudermos atacar uma peça que tem um valor maior, é hora de atacar. Então B4. O B4 aqui vai ganhar espaço, vai expulsar o cavalo e vai fixar fraquezas nas casas pretas. Para onde vai o cavalo agora? O cavalo tem um A6 aqui e ele vai para A6. 1, 2, 3. Cavalo em A6. Não pode capturar, está protegido pelo bispo. Mas, cavalo triste, pior casa possível. E agora vem o momento de capturar o peão. Peão captura D6. E foi lá. A Caio disse que a casa tinha ficado fraca, C6. Captura o peão de C6. No momento exato. Naquela calmaria. Mas o oponente é bravo, ele diz, não, capturou meu peão de C6? Não pode uma coisa dessas? Vou ter que recuperar? E como fazer para recuperar o peão? Ele analisou, disse, tá, tudo beleza, não tem problema. Dama C7, dama C7. Embora as linhas aí estejam sendo abertas, o rei preto ainda está um pouco desconfortável, mas um dama C7 pelo menos recuperar o peão. Certo, recuperar o peão. Tem como defender? E começa a analisar e diz, no momento, não tem como defender, dama C7. Vou jogar pelo menos um bispo B3. O bispo voltou para a casinha dele, atacando aquele ponto. Se dama capturar, pode sofrer um bispo aqui, ó.
ameaçando a dama e defendendo o peão. Mas bispo B3 é pressão. E tudo aponta para F7 ou então H7. Bispo estava em C2 apontando para H7. Agora foi para B3 apontando para F7. Tem que recuperar o peão. O GM pensa, diz, vou recuperar meu peão, não tem problema. Dama C6. E ela fala, agora sim, fazer aquele lance de elite. Lance de elite que ela vai fazer, professor? Sim. Recuperou o peão, recuperou, tá igual, ó. Vamos contar igual. E ela manda bispo D5. Bispo D5, fazer o que aí? Bom, vai fazer aqui uma cravada e ganhar tempo? Bum! Ameaçou a dama. Olha que tem coisa. Crava aí a dama, ganha tempo. Tem coisa. O oponente, jogador de pretas, olha para um lado e olha para outro e diz, olha, eu estou numa vantagem tremenda aqui, eu posso capturar o peão, posso capturar o outro depois. Vou mandar brasa. Aí foi lá, capturou C3. Ganhou um peão, está com 3 e Judite 2. Mas tudo é estratégia de Judite. Capturou, dama captura C3. Pretas ganham material, mas ignoram o perigo. Não adianta você ver no tabuleiro, ganhar material e ignorar o perigo. Se você está em perigo, se defenda do perigo. Depois você procura ganhar material. Esse aqui, ó, bum, peão C3, é o sacrifício venenoso. Se aceitar, morre. E deixou aí o sacrifício, ele aceitou. Bum, vai morrer. Aviso, quem avisa, meu amigo é. Ameaçou C3 e ameaçou a torre, ó, que está aí vulnerável. Então ela deixa, é obrigada a deixar aí, né? Porque está ameaçado. Bispo E3. Tchan. Ameaçou E3. Não, jogou em E3. Deixou mais um peão. Ó, meu amigo, tu que tá jogando de pretas aí, tu vais aceitar o peão? Ou não? Aceita ou não aceita? Bispo E3. Vai aceitar ou não? Esse sacrifício foi venenoso. Mas o adversário analisa e fala, não é bom aceitar. Ele viu alguma coisa aí que não iria dar certo. Deixa o peão, não captura. Ele volta sua dama para C7. Tranquilo aí. Dama C7, dama C7. E agora? A coordenação máxima de Judite Polgar é vista. E ela prepara algo grande. Ela joga dama C1, propondo trocas. Isso beneficia? Beneficia porque ela está com a coluna aberta. Se vier, tem torres para capturar, né? Acredite, se ela vier, seria com a torre de E1, capturaria. Porque a outra está dominando a coluna, ficariam 2 torres dominando as 2 colunas, ok? Mas ele não aceita trocas. Eu sei que a coordenação está perfeita de Judite. 3, 2, 5 e 1, 6. Está perdendo um peão, mas mesmo perdendo um peão, está coordenando melhor e tem vantagem posicional e também está controlando o espaço. A tática, então quando joga dama C1, ele joga bispo B7. Bom, vai capturar, tem cavalo, não tem problema. Mas ela fala, não é hora ainda de capturar. Só capturar se for para obter vantagem. Aqui é uma simples troca, cavalo fica posicionado, não dá para trocar agora. Se for agora, cavalo vem e ameaça o bispo junto, aí não dá, não. Ele vai ficar da vantagem, não dá para capturar agora. Mas ela escolhe um lance perfeito, um lance tremendo. É a tática que define a partida. Deixa tudo como está. Aquele bispo de E3 faz... Bum! Ameaça a torre. Essa é a tática que define a partida.
bispo A7. Hã? E aqui começa o show, né? Esse lance aí ataca a torre. Esse lance cria temas de raio-x. Esse lance explora a sobrecarga da defesa preta. Então, o oponente, o jogador de pretas, resolve capturar o bispo que está em D5. Mas esse é um lance temático, tá? É um lance temático assassino, vai assassinar as peças do jogador de pretas. E ele resolve, nesse momento, capturar o bispo que está em D5. Olha a tática dela, como foi interessante. Bispo captura D5, disse, vou tentar ganhar uma peça aqui. E quando captura D5, aí vem o lance tático. Dama captura C7, agora pode. Dama C7, tum. Cavalo é obrigado a capturar. Essa é uma tática limpa da Judith Polgar. A dama entra com força total na 7ª fileira. E não pode deixar à toa, né? Tem que capturar. 1, 2, 3. Cavalo captura C7. Ainda está na vantagem? Está na vantagem. Ainda está ganhando um peão. Mas agora vai perder a qualidade. Ganhar um peão e perder a qualidade para uma jogadora como Judith Polgar significa perder a partida. Você ganhou o peão, meu amigo, mas perdeu a qualidade. E ela faz o lance. Aquele lance, bispo captura B8. Aquele lance tático que definiu a partida. Agora ele entra em ação, ó. Bispo captura B8. Capturou a torre e ameaçou o cavalo. Ganhou a qualidade. A vitória é garantida até aí, pode ter certeza. Ameaçou o cavalo. Então, torre captura B8, óbvio. E quando torre captura B8, agora sim. Como é que está aí a questão? Capturou 3, ele capturou 4, tem 3 peões, tem um peão a menos. Torre B8, resultado da operação. Qual é o resultado até então? Brancas ganham qualidade. A estrutura das pretas ficam destruídas. O rei continua vulnerável lá naquela ocasião. Qualquer ataque lá pode ser fatal. Então, parte-se para o final. O final aí. Vamos jogar o final do jogo. Como é que vai ser? Qual vai ser a técnica? A técnica pura, a técnica fina, a técnica sem pressa. Captura D5. Professor, mas o cavalo vai capturar? Vai capturar, não tem problema. Até que está empate, né? Empate não, ele está ganhando um peão. 4 peças para cada lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Judith só capturou 2 peões, ele capturou 3. Mas o que vai interessar é a qualidade da peça. Tem 2 torres para ela e ele só tem uma torre. Cavalo e bispo, e cavalo tem essa vantagem. Então, cavalo captura D5. 1, 2, 3. Capturou D5. Mais um peãozinho, ó. É isso mesmo. Cavalo D5. Então, torre A, D1. Cadê a torre A? Torre A, D1. Seria melhor essa, não? Não, porque ataca esse peão junto com o cavalo. Torre A, D1. Ameaça o cavalo. Ninguém pode defender o cavalo vai ter que fugir e o peão vai ter que cair. Torre A, D1. Então, torre A, D1? Se foi torre A, D1, então vamos capturar esse peão aí, né? Para aumentar um pouco a vantagem ou diminuir a vantagem de Judith contra as pretas. E as pretas ficarem com peões a mais aí. Capturando fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 3. A vantagem é tremenda. Vamos capturar. Então, cavalo captura B4. Tá varrendo o tabuleiro, meu amigo?
Quer deixar Judite aí fora fora de possibilidade de vencer a partida? Mas agora ela também começa a recuperar, porque as duas torres estão ativas, em atividade. E o final começa a ser decidido aqui. Cavalo capturou B4, então torre captura D6. Bum! Opa, vamos diminuir. Tenho 3, 3, 4, 5. Era 6. Diminuiu um pouco. E quando a torre captura D6, a atividade de Judite começa. Ela sabe o que faz. O que é que tem aí? Cavalo C2 ameaça a torre. Vamos para cima. Cavalo C2 pode voltar para E5, lógico. 1, 2, 3. Deixa a torre não que eu capturo. Judite, tu vai jogar onde agora? Tem onde jogar? Tem onde jogar. Ameaça esse cavalo? Dá certo ameaçar o cavalo? Vamos analisar se dá certo. Cavalo C2. Cavalo C2 Então vamos lá, um torre E2. Torre E2 ameaçou o cavalo. Pode avançar o peão? Não, que perde o cavalo. Primeiro tem que defender o cavalo. Torre E2. Aí faz 1, 2, 3, cavalo D4. Cavalo D4 ameaça, olha, ameaçando a torre. E também propondo uma trocas, visto que ele diz assim, eu estou na vantagem porque eu tenho 5 peões. 5 peões e ela só tem 3. Mas quando joga cavalo D4, vem as trocas. Cavalo captura D4, 1, 2, 3. Opa, cavalo D4. E captura D4. Bom, se fizermos uma análise no plano de jogador de pretas, ele acha que está na vantagem, porque tem 2 peões aqui, ó. 2 peões praticamente passados. Mas será que a Judite vai deixar passar? Captura D4 e a vez agora é das brancas. E a Judite Polgar, ela faz aquela simplificação favorável. Simplificação que favorece ao jogo dela. Peões fracos. Tem 2 aí praticamente passados, mas estão fracos, vulneráveis. Podem cair a qualquer momento. Então vem vem um sacrifício de Judite. Ela diz, eu vou recuperar um peão. Vou recuperar. Quero recuperar. Posso ou não posso? E o oponente fala, não sei como, eu quero ganhar a partida. E ela faz um sacrifício. Oh, sacrifício incrível. Pare aí, dê uma olhadinha, dê uma pausa no vídeo, você consegue analisar que lance ela fez. E se você faria o mesmo lance se estivesse jogando de brancas. Se você analisou e pensou, torre, o lance foi de torre, não é captura bispo não, se capturar bispo perde. Entrega a torre de graça, torre B6, bum, olha a bomba, torre B6, e pergunta assim a ele, você vai capturar? Pode, professor, não pode capturar não? Pode não, bom, poder pode. Mas a consequência é trágica. Se capturar, leva mate. Digamos, torre captura? Capturou? A outra torre entra e dá mate. Olha a estratégia da Judite. Olha o lance tático. Sacrifício vencedor. Se aceitar, perde. E ele fala, não posso aceitar. Não dá para aceitar. Como tem um peão passado, na imaginação dele, né, na estratégia, ele fala, eu vou ter que perder o peão. É o jeito de perder esse peãozinho de B4, B5. Vou perder o peão, mas também vou colocar um aqui para promover. Pega a torre e D8. Agora sim, meu peão pode andar, não vai ter problema. Então, a Judite vai lá e captura. Não, agora está na hora de capturar, recuperar mais um. Ela estava com 3 e ele com 6, já recuperou um, agora recuperar mais um. A qualidade da peça vale. Desde o princípio, aí ela ficou com um peão a menos, quando a dama capturou em C3, não quis capturar o outro, porque iria perder muito rápido, voltou para C7,
ela fez a estratégia bem feita e agora começou, devido à qualidade, 2 contra 1, começou a recuperar aquilo que estava perdido. Peão ficou isolado, mas peão isolado pode ser eliminado. A limpeza do tabuleiro é feita. Então, de imediato, antes de qualquer aventura, ela joga um G6, uma casinha de escape para o rei. O rei tem que arranjar uma casa de escape. G6. Então, torre D2, começa a pressão no peão. Se avançar, perde. Por que perde, professor? Porque traz a torre e... se avançar, perde, porque traz a torre, fica 2 ataques e só tem uma defesa. Então, ela joga torre D2. E torre D2 aí, resolve alguma coisa? Resolve. Pressão no peão. Opa, calma. O oponente joga H5. Vamos expandir um pouco aqui a ala. Isso. A ala do rei. Tem muitos cantos agora para o rei se esconder, caso queira, ó. Muitos cantos. H5. H5 resolve? Não sei, vamos ver. Manda um G3 aí para segurar a casa. Depois tem um escape para o rei G2 e fica tudo sob controle. Rei joga G7. Se livrou de qualquer tipo de cheque, qualquer tipo de ataque na última linha. Tá livre e tá bem protegido. Calma, cavalinho. Tu já saíste do tabuleiro? Quer voltar novamente? Não pode não. Fica no teu canto, quietinho. Eu brigo contigo, tá? Então, rei G7 aqui, ele se escondeu. Rei G7. Pretas só fazem lances defensivos. A partir de então, lances defensivos. Para ganhar, tem que ter lance de ataque. Então, vamos atacar. Como atacar e o que atacar? Rei foi para G7? Estou vendo lá, rei G7. Então a Judite joga torre B7. Uma torre na sétima incomoda muito. Torre B7. E lá vem o oponente com torre D5. O que é que essa torre quer em D5? O que é que quer fazer por aí? Vai dar certo? Será que quer vir para G5 e tentar algum ataque? Não sei. Jogou torre D5. Tá aí, garantido. Rei F1. Vamos defender o quanto puder. Quer aproximar o rei, ó. A caminhada do rei. Esse rei aqui fica muito forte, viu? Se conseguir chegar. Rei F1. F1 é maravilha. Torre volta para D8. Desconfiou de alguma coisa. Torre D8. E agora? Bom, continuar a caminhada. É o plano estratégico. Rei E2. Pode vir para D3. Pode vir para F3. Depende. Depende do lance do adversário. Mas E2 ele está se aproximando do centro. E numa partida de xadrez, quando as peças saem do tabuleiro, como dama, torres, no caso saiu uma torre, o rei vira um atacante de primeira. Ele vai para cima, ele vai ajudar, ele não fica passivo. Rei E2 foi jogado pela Judite Polgar. O rei branco vira peça ativa. Essa é uma aula de final. No início mencionamos a aula de espaço que Judite Polgar dá nessa partida, e agora está o rei aí, uma aula de final. Torre E8. Torre E8, sim. Vai adiantar essa torre E8 aí, ô? Torre E8, cheque. Rei tem que fugir. E ele vai para D3. Cumpriu seu plano. Se defendeu do cheque e atacou o peão central. Mas não pode capturar. Atacou, mas não captura, não tem problema. Não tem pressa. Vai chegar o momento certo. Por que não pode capturar agora? Tem um bispo defendendo.
tudo beleza. Mas a vantagem posicional é boa. Então, torre E5. Torre E5. Bum! Maravilha! Eita, professor, jogou torre E5. Eu acho que ele cometeu um erro aí. Será que ele cometeu um erro? Cometeu, o professor, botou torre E5. Olha o que acontece agora. Rei captura. Opa, de novo, cavalo. Quer subir no tabuleiro? Fica quieto, é a segunda vez. Da próxima, botar tudo no cantinho. Ah, pode capturar? Pode. Mas é uma armadilha. Armadilha contra Judite Polgar. Armadilha, professor? Cadê? Onde é que está a armadilha? Tá? Ele fez uma armadilha para Judite cair na rede. Vai cair nessa rede, ou Judite? Ela fala, não. Se ela capturar, o que é que acontece? Ganha um peão? Ganha não, ela perde o jogo. Por que, professor, perde o jogo? Porque a torre sai, bum! Ou então, bum! Dando cheque descoberto, e quando o rei se mexe para algum canto, perde a torre, ó. Essa foi a armadilha. Capturou, perde. Se capturar, cheque. Cheque é com o bispo. Rei em cheque tem que mover. E pronto, se mover, perde a torre e, consequentemente, perde a partida. Mas a Judite viu o lance e disse, não, senhor, aqui não dá para você não. Essa ideia de querer me dar um golpe, jogar eu na rede, não. Eu não sou peixe para cair em qualquer rede, não dá certo não, de maneira nenhuma. Então, esse lance aqui foi o lance do desespero, torre E5. Vou colocar para ver se o adversário não vê. Ó, que não vê? Uma GM não vê um lance desse? Até eu vejo que não sou nada. Eu nunca tive a oportunidade de ganhar de um GM, nunca ganhei de um GM, tanto que desejei. O máximo que eu fiz foi empatar com o GM Alexander Hoffman, eu acho que é Uruguai. Eu tenho até a partida, depois eu vou colocar. E eu estava bem, eu estava ganhando, não sei, não lembro se foi um peão ou se foi dois. 2 peões, eu estava ganhando 2 peões. Mas, e tinha um final de torre para cada lado, torre e bispo. E eu resolvi pedir um empate. Eu já estava tremendo nas bases. Mesmo ganhando assim 2 peões, ele tinha uma vantagemzinha assim posicional. E eu acho que iria dar empate no final da partida. Aí quando eu pedi empate, ele analisou, olhou e estendeu a mão e aceitou o empate. Isso foi aqui em João Pessoa, ele jogando, eu acho que foi um Machado de Assis, mas foi numa simultânea, tá, gente? Foi uma simultânea, aí eu consegui essa proeza, um empate com o GM. Eu fiquei tão feliz que vocês nem imaginam. Então dá pra ver, né, gente? Eu nunca ganhei de um GM, mas a Judite já ganhou de vários GMs, dá pra ver esse lance. Então ela não aceitou. Ela não aceitou e joga torre A2. Torre A2 ela joga torre A2. Por que torre A2? O que é que tem torre A2? Torre A2, ela quis jogar torre A2. Tem plano? Tem. Qual é o plano estratégico de torre A2? Talvez lançar a torre lá, jogar as 2 na 7ª para começar a festa, né? Torre A2. Isso. Torre A2. E para onde vai agora o oponente que está jogando de pretas? A Judite quer domínio total das colunas abertas. Está dominando uma aberta e agora está dominando a outra. Ainda pode dobrar as torres. Então, com torre A2, o oponente aí não vê perigo e joga torre F5. Torre F5? Por que torre F5? Atacar o peão de H4. Se a torre sair, ele captura. Torre F5. Mas será que Judite vai deixar? Acredito que não. Torre F5. Primeiro joga um H4. Segurando a casa de G5, não pode capturar porque a torre defende, né?
E o que é que faz o oponente da Judite Polgar? Ela jogou H4, crava tudo, deixou o adversário aí sem contra-jogo. Então ele joga Rei G8. Por que Rei G8? Tentar se defender de quê? Tem alguma coisa aí? KG8? Bom, G8. Esse é um lance de espera, para ver se ela joga e depois capturar. Não sei. Não, assim não dá não. Calma. Vamos devagar. Jogou seu rei aí em G8. Esse é são os últimos suspiros das pretas. E ela está mostrando aí como espremer um GM. Cuidado, GM. Qual vai ser a tua? F4 segura tudo. Oba! F4 segura. Não pode capturar não. E agora a torre vai ter liberdade para andar para onde quiser. F4. Quem é que pode fazer alguma coisa aqui? Tirou todo o poder da torre. A torre pretendia chegar. Agora não pode mais. Tudo bem defendido. Avanço final. F4. Peões vão decidir. E aí as pretas resolvem abandonar. Por que, professor, as pretas abandonam? Porque não tem mais defesa para esse peão. Mas o rei defende. Onde ele poderia jogar para defender? Será que tem condições? A casa vai cair. Cai tudo agora, cai tudo. Ele resolveu abandonar. Porque a outra torre pode entrar atacando. E quando a torre entra, mas o lance é das pretas ainda, aonde jogaria para defender? Talvez iria sofrer um ataque tremendo. As torres entrariam na sétima, uma entraria a outra, atacar por trás, atacar o bispo. Então, acho que não iria dar certo. Eu sei que depois que ele analisou a posição toda, resolveu abandonar a partida. Abandonar. Estava aqui mesmo? Estava aqui. Resolveu abandonar a partida. E por quê? Van der Sterren desistiu. Esse foi o GM que tomou um couro aí da Judite. Ela jogando a Ruy Lopes. Por que ele abandonou? Porque, sim, simples, o Rei Preto está totalmente passivo. Está ali. Enquanto o Rei Branco está ativo no centro do tabuleiro. As torres de Judite Polgar estão dominando o cenário do tabuleiro. Estão no controle. Os peões fracos caindo. E tem mais peões para cair. Nenhuma chance de contra-jogo. E depois da análise que viu tudo isso, ele resolveu abandonar. Final, tecnicamente, perdido contra Judite Polgar. Jogou contra Judite Polgar, ficou no final desse. Abandona. Pediu demissão da posição na hora certa, para não ficar quebrando a cabeça, esquentando o juízo, queimando neurônios desnecessariamente. Esse não é abandono emocional, não. É lucidez. O GM foi muito lúcido quando resolveu abandonar a partida. Mas nessa partida aqui nós temos uma obra-prima. E quais são as lições que extraímos dessa obra-prima? Por que foi que ela venceu? Olha, a lição vai começar aí. Por que ela venceu? Porque ela ganhou espaço naquele momento que avançou um D5, expulsando o cavalo. O cavalo estava em C6, ela ganhou espaço. Criou fraquezas em A4 e A capturou B naquele momento, criou fraquezas ali. Dominou as casas escuras. Olha as lições. Usou aquela tática que definiu o jogo. Qual foi a tática, professor, que eu não estou lembrado? Quando ela jogou aquele bispo em B7, aliás, em A7, ameaçando a torre, lembra? Aquela foi a tática. O bispo saiu de uma casinha, o bispo saiu de uma casinha de E3, foi para A7, ameaçando a torre para ganhar qualidade. Então, essa foi a tática que definiu, ganhou material. E ela transformou, né, a lição aí dessa obra-prima ela transformou a vantagem em final técnico, sem permitir que o adversário tivesse contra-jogo. Ela não atacou de forma louca, não.
nada de loucura no ataque. Ela apertou, ela restringiu, ela criou fraquezas e só depois finalizou. Nobre enxadrista que está assistindo a análise dessa partida, não se apresse. Se você puder apertar o adversário, você vai apertando aos poucos, restringindo, criando fraquezas no tabuleiro aqui, ali e acolá, porque mais tarde essas fraquezas vão dar a você a vitória. Não se apresse. Eu gostaria aqui de deixar uma coisa interessante para você. Judith Polgar não atacava por impulso. Jogador de xadrez, principalmente iniciante, faz isso. Atacar por impulso. Não. Atacava porque a posição implorava. E quando a posição implora, ela cobra juros. Então, quando você for atacar, espere. A posição pedir, implorar, ela é assim, ataque. Está na hora de atacar. Então você vai lá. Primeiro, ela, a Judith, tirava o ar do adversário. E depois perguntava assim, olha, você prefere desistir agora ou alguns lances depois? Desistir agora é importante. Alguns lances depois, você vai queimar neurônios. Você vai perder tempo. Você vai se desgastar. E um GM lúcido, ele não perde tempo, ele não se desgasta. Ele resolve abandonar na hora certa. Você deseja continuar evoluindo no xadrez? Aqui é Xadrez com Simplicidade. Continue ligado no canal. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva e divulgue, porque aqui juntos cresceremos com simplicidade. Legal? Deixe seu like aí. Vamos deixar o link da partida na descrição do vídeo. Lá você acessa e acompanha com mais calma, lance a lance. E lá também você tira suas próprias conclusões.